Olá pessoal, vamos hoje para a aula 3, né? Então, recapitulando aqui, na aula 2, o que nós fizemos foi uma abordagem inicial para a pessoa, um cliente que venha com alguma demanda forte, emocional, alguma dificuldade forte. A gente faz aquela abordagem. Hoje nós vamos iniciar o que é o início do trabalho do Xanxém Moderno, que é o trabalho de inteligência emocional e, claro, de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano. Porque a inteligência emocional é o cerne do trabalho de desenvolvimento pessoal, é o início do processo. Então, nós vamos hoje ver uma primeira abordagem quando a pessoa vem com esse intuito de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento da inteligência emocional. Então, nós vamos lá. O trabalho físico, claro, ligado com a parte mental. O trabalho físico, a parte física vai ser a mesma daquele primeiro exercício que nós fizemos lá na aula anterior. Vai ser justamente aquele movimento circular, fazendo nós, no caso, que vamos estar mobilizando, a gente fazendo um movimento de ataque e a pessoa fazendo um movimento de defesa, que é para ligar todo o processo mental dela, a intuir, para ela associar o processo de esquema mental de defesa dela para as coisas que ela vê como ofensivas a ela. Então, eu vou colocar aqui uma parte, como é uma parte um pouco mais teórica, eu vou colocar aqui um material que vocês podem acompanhar aí, tá na apostila, vai estar ligado, vai estar linkado, desculpa, junto com o material da aula. Vocês vão ter essa aula em vídeo e esse material da apostila. E eu vou colocar aqui nessa parte da apostila agora para passar para fazer uma leitura comentada aqui, né, do que nós vamos trabalhar agora. Então, primeiramente aqui, aula 3, aí está aqui, a primeira etapa para o desenvolvimento pessoal e humano no Xanxém Moderno é o desenvolvimento da inteligência emocional. Como eu falei para vocês, essa é a primeira parte, né? A inteligência emocional está no cerne do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano. Então, a gente tem aqui, a inteligência emocional começa a ser desenvolvida a partir do processo de autoconhecimento. Então, a gente está aqui no início. O início aqui desse nosso trabalho, para a gente iniciar trabalhando o desenvolvimento da inteligência emocional, a gente primeiro começa com o autoconhecimento da pessoa, no caso. Então, a gente vai estar fazendo o processo de autoconhecimento ali no cliente. Esse exercício vai desenvolver justamente esse processo. Vai começar a desenvolver esse processo e vocês vão começar a ter mais sensibilidade para isso, para entender o que a pessoa está falando e como ela está se expressando fisicamente. Então, aqui a gente vai. O primeiro ponto da inteligência emocional, autoconhecimento emocional, é a pedra fundamental sobre a qual os outros aspectos se constroem. Aprofundar-se neste tópico envolve entender suas camadas e como desenvolvê-lo. Aqui estão alguns detalhes. Então, compreensão profunda do autoconhecimento emocional. Aí, número 1, identificação de emoções. O primeiro passo é aprender a identificar corretamente suas emoções. Isso não se trata apenas de reconhecer quando você está feliz ou triste, mas também de entender as nuances das emoções. Por exemplo, diferenciar frustrações de raiva ou contentamento de alegria. Então, aqui a gente está falando de justamente de
a gente conseguir identificar, da pessoa conseguir identificar essas emoções que é o processo inicial para ela ter um desenvolvimento, para ela começar a entender como é que funciona a mente dela, como é que funcionam as emoções dela, porque vocês vão ver mais para frente, a gente tem uma abordagem muito interessante em que a gente trabalha muito em cima de três aspectos da mente. A mente racional, emocional e a consciência. Isso daí vai ser muito importante que vocês vão ver em todo o processo e ela é extremamente importante para o desenvolvimento de todo o aprimoramento humano da pessoa. Então, nós vamos ter toda... vocês vão entender o que está por trás dessa teoria. Isso está toda a teoria mais moderna sobre o cérebro, o funcionamento do cérebro. A neurociência toda fala sobre isso. E vocês vão ter oportunidade de ver como é que isso funciona na prática. E aí está aqui, reconhecimento de gatilhos. Entender o que desencadeia suas emoções é crucial. Pode ser uma situação específica, palavras de alguém, uma memória ou até mesmo uma data específica. Ao reconhecer esses gatilhos, você pode começar a entender por que certas situações provocam respostas emocionais fortes. Então isso... vocês vão entender que as pessoas vão poder desenvolver a capacidade, a sensibilidade com a prática do Shanshei moderno. Ela vai desenvolver a prática e uma sensibilidade para perceber quais são esses gatilhos e, posteriormente, vocês vão ver também, é claro, como lidar com eles e como fazer o esquema mental ser mais favorável para lidar bem com esses gatilhos e quando necessário, transformar eles, às vezes, em algo que vai para um gatilho negativo, em algo positivo. Consciência de pensamento e ações. Suas emoções influenciam seus pensamentos e, por sua vez, suas ações. Ao desenvolver uma maior consciência emocional, você começa a perceber como suas emoções afetam suas decisões e comportamentos diários. Então, aí já entra aquela questão que eu estava comentando, da consciência. Variações pessoais. Cada pessoa experimenta emoções de maneira diferente. Parte do autoconhecimento emocional é entender como você experimenta emoções de maneira única, incluindo sua intensidade emocional, duração e como você tende a reagir. E isso daí é muito importante para vocês notarem, que cada pessoa vai ter uma reação diferente. Então, é única. Então, se vocês estiverem trabalhando em grupo, é um desafio grande, porque é um pouco mais difícil. Até é interessante, às vezes, vocês começarem individualmente e, conforme ganharem confiança, vocês vão para o trabalho de grupo. Começa com um grupo pequeno, depois vai para um grupo maior, porque vocês vão sentir essa diferença. Cada pessoa, esse mundo emocional, ele é muito complexo. E vocês vão ter oportunidade de se tornar pessoas melhores ao conhecer melhor esse mundo emocional das pessoas. Vocês vão se tornar pessoas mais maduras e mais completas. Então aqui o autoconhecimento é um processo contínuo de exploração e compreensão do próprio eu. Ele envolve a reflexão sobre pensamentos, emoções, comportamentos e valores pessoais. O autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento pessoal e emocional, pois permite que pessoas entendam suas próprias necessidades, desejos, motivos, além de reconhecerem seus pontos fortes e áreas de melhoria. Um aspecto central do autoconhecimento é a consciência emocional, que é a capacidade de identificar e entender suas próprias emoções e como elas afetam os pensamentos e comportamentos. Isso pode levar a uma maior regulação emocional e a respostas mais adaptativas a situações desafiadoras.
Então, daí já dá para vocês terem uma noção de que o autoconhecimento é extremamente importante. Então, se vocês forem pegar o Sócrates, Platão, todos eles, Aristóteles, falavam sobre autoconhecimento. Na China, Sun Tzu falava sobre autoconhecimento, né? Ele dizia no livro Arte da Guerra, e ele diz que se você conhece a si, o inimigo, você pode vencer todas as lutas, né? Então, é claro que ele vai falando ainda, antes ele ainda fala que se você só conhece a si e não conhece o inimigo, você pode vencer metade das lutas. Se você conhece só o inimigo e não conhece a si também, mas se você conhece a si e o inimigo, então esse processo de autoconhecimento é muito importante para a gente conseguir entender como é que funciona o nosso mundo, como a gente lida, porque muitas vezes as pessoas focam em defesa pessoal, por exemplo. As artes marciais focam em defesa pessoal física, mas só que se você for olhar, a defesa pessoal física mesmo, você nunca usa, porque é muito difícil, a não ser uma pessoa um cara que é agente penitenciário, que está lá e às vezes tem que brigar todo dia, mas uma pessoa normal, ela não usa, ela não sai brigando por aí. Já a defesa emocional, ela usa todo dia, porque todos os dias ela tem que lidar com desafios emocionais, seja no trabalho, seja no relacionamento pessoal, relacionamento amoroso, seja no relacionamento com amigos. Tem N possibilidades da pessoa precisar de uma defesa emocional, que é você conseguir entender o que está acontecendo e reagir da melhor forma. Então, nós voltamos aqui. Deixa eu ver onde eu estava. O autoconhecimento também está ligado à autenticidade, que é a prática de ser verdadeiro com seus próprios valores e crenças e agir de acordo com eles. Viver autenticamente pode aumentar a satisfação com a vida e diminuir a ansiedade e depressão. Então, autoconhecimento é extremamente importante e é nele que nós vamos focar no início da nossa prática. E aí vamos aqui para a prática em si. Vocês já viram na aula passada o exemplo da prática que nós vamos fazer hoje, que é no primeiro encontro. É essa mesma prática que nós vamos fazer. Orienta a pessoa a fazer aquele círculo, e aí você vai e faz o movimento de ataque e a pessoa faz o movimento de defesa natural. Aí volta para o círculo e faz o processo continuamente. Ela está fazendo bem? Aí você orienta. Agora você vai fechar os olhos, ou se a pessoa não se sentir bem de olhos fechados, faz com olhos abertos. Mas vai mentalizar, visualizar. Aí vou falar agora aqui sobre vai ser, como é que vai ser essa visualização. Então vamos lá. A prática da defesa, né? Aí tá. O primeiro exercício que vemos envolve defesa. Então, trabalhamos primeiramente o nosso esquema mental e comportamental de defesa. Primeiro veremos o que nós nos sentimos na defensiva e depois veremos em que nós somos mais agressivos. Então, essa parte da agressividade nós vamos ver mais para frente. Nessa primeira etapa aqui, nesse primeiro encontro, nós estamos ainda trabalhando a defensiva. O que a pessoa sente que é ameaça para ela. Então, ao iniciar o movimento e nos defender, temos que visualizar coisas, ações, comportamentos, etc., que nos levem a sentir necessidade de nos defender. Então, livremente deixamos a mente vagar sobre tais situações. Aí já é a visualização, deixar a mente. A pessoa vai deixar a mente, a gente vai orientar a pessoa a deixar a mente livre para isso. Sobre essas situações de defesa.
sobre essas situações como eu falei, coisas que fazem a pessoa sentir a necessidade de se defender. E isso pode ser algo, por exemplo, aí você vai deixar bem livre para a pessoa, para vir as primeiras intuições da pessoa. Aí ela pode falar sobre o trabalho, ela pode falar sobre relacionamento em casa, ela pode falar sobre qualquer coisa. Vocês vão ver que normalmente tem essas aí, mas tem gente que vai para tem gente que vai falar que tem uma dificuldade de falar em público, tem gente que vai falar de uma dificuldade de um adolescente de ter a dificuldade de chegar numa menina que ele quer namorar, uma outra tem as dificuldades são inúmeras que vocês podem, né, imaginar. Então, depois de fazer o exercício, damos uma pausa para refletir e conversar sobre as situações que visualizamos e como elas nos afetam. Então, nessa etapa, depois dela pessoa fazer, vocês vão dar lá alguns minutos para a pessoa fazer, né? E aí vocês vão conseguir sentir nesse tempo as mudanças ali na expressão corporal dela. Isso aí é muito interessante, é muito bom, é muito importante que vocês afinem e se tornem mais refinada essa percepção, porque isso vai ser de muita importância para vocês. Aí tá aqui, possivelmente essa prática já seja suficiente para levar todo o tempo da aula, do atendimento. Principalmente se for em grupo, pois com várias pessoas para falar sobra menos tempo. Então, claro, se for em grupo, vai ter várias pessoas que vão poder falar sobre. Isso aí depois a gente ainda vai comentar sobre como abordar em grupo, como trabalhar diferentemente em grupo e individualmente, até porque é um pouco diferente o trabalho individual em grupo, porque às vezes em grupo a pessoa tem mais dificuldade de falar sobre aquelas questões, mas não tem problema, se a pessoa também não quiser falar, a gente também tem uma forma toda de trabalhar sem a pessoa falar, tá? A gente tem como fazer todo esse trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento da inteligência emocional da pessoa, desenvolvimento pessoal, sem ela falar. Ela pode estar no mundo dela. É mais difícil para você, para a pessoa que está sendo tutora ali, ou terapeuta, no caso, é mais difícil, porque você não vai ter tantos elementos ali para você entender o que está acontecendo. Mas dá para fazer esse trabalho também, sem a pessoa estar falando, tá? Mas vocês podem conversar sobre, mesmo que a pessoa não queira exatamente falar exatamente sobre o que é, não precisa necessariamente entrar em todos os detalhes, mas ela pode falar sobre o que foi alguma situação com os pais, uma situação no trabalho, tem uma chefe difícil. E aí vocês, nesse momento dessa pausa, você pode abordar uma situação de como que essa prática vai ajudar a pessoa nessas situações, né? E aí, é claro, você... é dificuldade no trabalho. Sim, então você vai ter essa oportunidade de entender melhor fazendo esse exercício do Qigong. Você vai falar para a pessoa isso. Você vai ter a oportunidade de entender melhor e saber se adaptar melhor para responder melhor a essas situações, né? Aí é um pouco de uma conversa que não cabe a nós ficar falando exatamente o que a gente pensa pessoalmente sobre aquilo.
é mais para dar a voz à pessoa, se a pessoa quiser falar, deixar ela falar, tá? E vocês vão guardar aquela informação, porque vocês vão utilizar ela nos próximos encontros. Então vamos lá, possivelmente essa prática já seja suficiente para levar todo o tempo da aula, atendimento, principalmente se for em grupo, pois várias pessoas para falar sobra menos tempo. Aí tá, se ainda houver tempo a aula, podemos repetir exercício focando em ambientes diferentes para aumentar o nível de consciência e autoconhecimento. Assim, se a pessoa falou sobre o ambiente de trabalho, podemos focar a próxima visualização no ambiente familiar, no relacionamento amoroso, na escola, universidade, etc. Naturalmente, se isso tomar todo o tempo, a gente vai poder focar nisso aí em outros encontros, tá? Nem é o mais indicado concentrar em apenas um encontro, falar sobre tudo. Desse primeiro, sim, é importante a pessoa falar sobre algumas coisas que vão ser importantes para a gente poder começar a trabalhar nos outros encontros. Mas em cada encontro a gente não vai ficar entrando em um monte de coisas que a pessoa passa. Normalmente a gente vai focar em uma coisa, em uma dificuldade, em um processo mental, para dar a oportunidade da pessoa digerir aquilo. Então aqui posteriormente vai estar na apostila, vai estar falando sobre isso mesmo, né? Se for o caso, podemos repetir o exercício várias vezes para cobrir principais ambientes de vivência. No entanto, é importante explorar bem o ambiente e tal. Nesse primeiro encontro, podemos tomar conhecimento de vários processos emocionais do cliente. Nos próximos encontros iniciais, com o cliente vamos trabalhar focando em um processo de defesa emocional por vez. Nas próximas aulas, vamos ver como reconhecer e interpretar padrões de defesa emocional e como reorganizar o esquema mental para torná-lo mais funcional. Então é isso. Para as próximas aulas, a gente vai ver isso, a gente vai ver como reconhecer e como interpretar esses padrões da defesa emocional, né? E continuando o processo de autoconhecimento e claro que além disso a gente vai também depois ver os processos de reorganização mental, que é como é que a gente faz para ter um esquema mental mais funcional, mais efetivo, mais eficiente para a pessoa aprender a lidar melhor com as dificuldades que ela tem, para ela se tornar uma pessoa, evoluir como pessoa, né? Como indivíduo, como ser humano. Então, o exercício é o mesmo, aquele círculo, lembrando, né? O círculo e o ataque é só esse. Depois a gente vai entrar desse mesmo exercício com as duas mãos, aí fazendo ao mesmo tempo um ataque de um lado e do outro, que aí vai tornando mais... ao tornar mais dinâmico, ele também leva a processos internos da pessoa mais vívidos. A pessoa sente mais ameaças e ela liga isso com o que ela está visualizando, com o que ela está mentalizando. Vocês vão ver que é muito interessante, e esse é apenas o início do nosso trabalho. Ele vai evoluindo, ele vai progredindo, e tem muita coisa interessante aí para vocês, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar aí o canal aí do grupo que nós temos, ou na plataforma mesmo.
Depois, em live, a gente tira mais outras dúvidas também. Tá bom? Então é isso.